Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Suderlan de Castro e nós vamos falar sobre uma entrevista na revista Informer. E ela traz nessa reportagem algo muito interessante que a gente precisa ver, né, em relação ao governo Bolsonaro. Ela traz uma análise, né, que Bolsonaro enfrenta 3 riscos no Congresso até o fim do ano. E nós vamos falar sobre esses riscos que Bolsonaro enfrentará, até porque não é segredo para ninguém, sobre a incompetência do próprio presidente em relação a assuntos parlamentares e a gestão pública do nosso país. Então preste bem atenção. 2 semanas do início do recesso parlamentar, que vai ser aproximadamente o dia 18 de dezembro, né? Bolsonaro enfrentará 3 desafios. Então, semana de atividade no Congresso Nacional antes do início do recesso parlamentar deve marcar uma das séries de desafios para o presidente Jair Bolsonaro. Sim, Suderlan, mas que desafios são esses? Bom, a gente tem aí aquela questão do cerramento das casas, né, do protagonismo entre algumas pautas que está sendo questionada lá, né? Esquecer até a agenda econômica, isso tanto no Senado quanto na Câmara, né? As divisões e as brigas internas e a CPMI da fake news. Olha, de um lado o governo enfrenta a insatisfação de parlamentares em um momento em que depende da aprovação de projetos para liberar recursos ao Ministério e da própria votação do orçamento impositivo de 2020. Do outro lado, os parlamentares cobram do Palácio do Planalto a cumprir acordos firmados durante o debate da reforma da Previdência, tais como a liberação de recursos para emendas de olho nas eleições municipais do ano que vem. O governo também está exposto ao cerramento da disputa por protagonismo entre as duas casas legislativas e o risco da agenda econômica perder espaço na parte deste fim do ano. Mas um foco de preocupação para a atual administração reside nos desdobramentos dos trabalhos da CPMI das fake news, que tem produzido fatos negativos ao presidente e ocupado espaços nos noticiários. Pois bem, como vocês viram, nós vamos falar de forma resumida sobre esses 3 empecilhos, esses 3 problemas que Bolsonaro vai enfrentar. Fora que também hoje ele voltou atrás sobre aquela questão do edital, né? Lá que envolvia a revista Folha, né? E ele, com medo de ser impeachmentado, ele pega e volta atrás. Bolsonaro é assim mesmo, né? O cara, para não ter palavra, é um cara frouxo, um arregão. Vamos lá ao primeiro. Parlamentares insatisfeitos. As relações entre o governo Jair Bolsonaro e o Congresso Nacional enfrentam mais um momento de tensionamento na reta final do ano legislativo. Nos últimos dias, congressistas subiram o tom de críticas pelo atraso do pagamento de emendas acertadas ainda durante os debates sobre a reforma da Previdência e voltaram a reclamar da falta de espaço na atual administração. Com consequência, parte da pauta de interesse do governo enfrenta dificuldades para avançar no parlamento, caso da liberação das PLNs para ministérios, além da própria derrubada de vetos na mini-reforma eleitoral. Na última terça-feira, líderes das duas casas se uniram para derrubar a sessão do Congresso. E em meio à crise, o governo se comprometeu a cumprir um cronograma de liberação de recursos até o fim do ano, embora intelectores do Palácio do Planalto tenham evitado falar publicamente de valores. Congressistas foram informados que haviam uma execução semanal de 300 milhões, totalizando 1,2 bilhões até o fim do ano. Os atritos são mais um capítulo da conturbada relação entre o governo e o parlamento. Com interlocução restrita no legislativo, a gestão Bolsonaro enfrenta dificuldade para impor sua própria agenda nas duas casas. E sem base política formal entre os congressistas, quem manda é o Centrão. E essa foi uma opção do presidente Jair Bolsonaro, que rejeitou a fórmula do presidencialismo de coalizão, que vem marcando as relações do Planalto com o Congresso desde a redemocratização. Bom, como vocês viram, os parlamentares estão indignados com o Bolsonaro. Os congressistas estão putos.
viram que Bolsonaro realmente é um cara de duas palavras. E ele anda realmente se esquivando de assuntos sérios e levando a agenda econômica na qual que ainda não está completa porque existem outros tipos de reforma. O governo parece que estagnou só na reforma da Previdência e isso está prejudicando a ele porque existe a reforma administrativa e a reforma tributária que na qual é uma dor de cabeça grande para Bolsonaro. Bom, a outra aqui que realmente a gente vai falar agora são os conflitos internos no parlamento. Presta bem atenção. Além da disputa por protagonismo entre deputados e senadores em torno da agenda da reforma econômica, né? Por que isso, Sudelã? Porque como o presidente não está assumindo seu protagonismo, seu dever de presidente, e as decisões para todas as reformas, para todos os debates estão vinculados entre a Câmara e o Senado para as aprovações, é claro, uma faz a votação, aprova, envia para o Senado analisa, não está legal, volta e assim vai. Ou seja, o Bolsonaro realmente está como a Rainha Elizabeth. Ele está no poder, mas não manda. Quem está mandando realmente é o Centrão e o próprio Senado. Ó, embora um acordo tenha sido firmado entre as lideranças das casas para que a Câmara avance com o tema a partir de uma PEC, proposta de emenda à Constituição, em discussão em comissão especial, há um motim de senadores insatisfeitos do grupo Muda Senado e uma ameaça de implosão do acerto. Cuidado que o Senado é que dá a chave para a finalização de um processo de impeachment. É os caras que julgam. A presidente da CCJ, né, no Senado, Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, quer pautar para a semana que vem a votação do colegiado em um projeto para alterar o Código de Processo Penal e permitir a prisão de segunda instância. Enquanto o Brasil está ainda com alto índice de desempregado, uma economia fragilizada e o dólar em alta, tem gente preocupada com a prisão de segunda instância. Que na verdade isso aqui é uma cortina de fumaça. É legal que a lei seja cumprida realmente e criminosos possam cumprir penas. Mas parece mais uma cortina de fumaça, porque realmente uma questão de ajudar mesmo, né, os processos penais no Brasil. O risco ao acordo firmado com os deputados provocou uma nova disputa entre o grupo de senadores e presidentes, tanto por parte de Davi Alcolumbre quanto de Rodrigo Maia, meus amigos. Ou seja, tem uma briga aí, ou seja, sentidos opostos nessa questão de segunda instância, tanto na Câmara quanto no Senado. E por último, meus amigos, a informação que cada vez mais está ganhando corpo, está deixando Bolsonaro com dor de cabeça. Não só ele, mas aliados de Bolsonaro estão aí. Veja bem, a CPMI das fake news. Outra preocupação para o governo é que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito das Fake News continua produzindo fatos negativos ao presidente Jair Bolsonaro e seus aliados. Na última quarta-feira, o colegiado ouviu a deputada federal Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, ex-líder do governo no Congresso Nacional. Em seu depoimento, a legisladora detalhou a atuação de um grupo, meus amigos, né, que ficou conhecido como o Gabinete do Ódio, que funciona dentro do Palácio do Planalto e com funcionários empregados com recursos públicos. Tem filho da mãe criando fake news, sendo pago com o meu imposto. E tá ganhando muito bem, viu? São bem pagos. Eu só queria saber por que o cidadão brasileiro comum não consegue ganhar bem? E essas desgraças aqui, só inventando mentira, estão ganhando rios de dinheiro. Esse país aqui só pode ser o país dos avessos mesmo. Vamos lá. Segundo ela, o vereador Carlos Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, né, filhos do presidente, estariam por trás de um ABIN paralela. Uma rede de assessores encarregada de promover o chamado linchamento virtual de desafetos na rede do governo. Houve uma tentativa no início de que Carlos tentou montar uma BIM paralela para que houvesse grampo de celular, dossiês feitos, e isso teria criado um atrito. E o nome foi esse, uma BIM paralela, disse a deputada. A sessão foi tensa e marcada por troca de farpas entre bolsonaristas e adversários. Né? Quem assistiu lá o depoimento de Joyce Hasselmann, foi uma esculhambação total. O governo Bolsonaro, ele está realmente pregando a desordem no país. Bom, vamos falar sério agora. Esses três fatos podem prejudicar realmente a questão da credibilidade do governo, que não está legal. Não há nada assim concreto de
um horizonte sim, mais seguro. A gente tem uma alta do dólar, a gente tem rasteira do Trump, a gente tem mercados incertos, a gente tem tanta coisa, né? Eleições para o próximo ano. E o governo se preocupa mais com próximas eleições, no caso de 2022, do que se preocupar realmente com assuntos, né, de extrema necessidade. Ainda existe um número elevado aí, né, de desempregados no país e uma economia timidamente crescendo 0,6%, né, do PIB, e não é motivo de ficar felizes, essa é a verdade. Então, a gente tende realmente a fiscalizar e cobrar e torcer que o Brasil dê certo, porque afinal de contas nós brasileiros precisamos que o nosso país ande para que possamos melhorar. E que Bolsonaro possa realmente trabalhar, porque a vida de presidente parece que é boa, né? Parece que é boa. Tá lá, mas na verdade por trás existe aí pessoas que estão tocando o país e elas estão tomando esse protagonismo, que é o caso da Câmara e do Senado, e o presidente em estádio, assistindo o bom jogo. Afinal de contas, o cara não sabe nem para quem torcer, né? Então, fica até difícil acreditar que o Brasil vai para frente nessa situação. Então, meus amigos, no mais eu me despeço por aqui. Valeu, um abraço, até a próxima.